criamos um mundo em que a conexão online se tornou primordial. Ainda mais para as novas gerações. Ainda assim, quando duas pessoas se conectam, só é possível porque é financiada por uma terceira pessoa, que está pagando para manipular as outras duas. Nesse sentido, formamos uma geração inteira inserida em um contexto de enganação e manipulação. Há quem diga que essa é uma transformação como qualquer outra revolução e que iremos nos adaptar. Porém, essa transformação é impulsionada por uma coisa que não existia antes, a tecnologia. Nunca na humanidade algo evoluiu tanto. Se pegarmos desde 1960, o poder computacional subiu 1 trilhão de vezes, mas, por outro lado, nossa fisiologia e nosso cérebro não têm evoluído em nada. Vemos filmes sci-fi e apocalipses tecnológicos, uma sociedade dominada por máquinas. Porém, o que ninguém percebe é que já estamos sob uma dominação. As IAs controlam o mundo. A realidade apresentada ao indivíduo através das redes sociais é construída artificialmente para manipulá-lo, engajá-lo e satisfazê-lo. Com o tempo, há a falsa sensação que todo mundo concorda com este indivíduo, porque todo o seu feed se assemelha a ele. Através desta semelhança com um reality show, o indivíduo entende que ele está certo, e todos os outros estão errados. Quando chega-se nesse estado, nessa bolha, é o momento que as pessoas são facilmente manipuladas. As novas gerações de jovens estão cada vez mais suscetíveis a enfrentarem esse mesmo cenário. Desde o seu nascimento são apresentadas as maravilhas tecnológicas, telas brilhantes que mostram uma série de imagens coloridas que interagem com seus usuários de forma fácil e dinâmica. Já na adolescência, os mesmos se encantam e se interessam pelas redes sociais, com diversas postagens, fotos e vídeos de todo mundo acompanhados com várias curtidas, comentários e interações entre as pessoas. Essa rápida inserção no mundo da tecnologia faz com que as crianças e adolescentes que até então são comuns e inofensivos, ocasione diversas consequências ao longo de toda a sua formação. Diante dos dados apresentados, nada mais justo do que ouvirmos a opinião de uma profissional que trabalha com as questões comportamentais e emocionais de crianças e jovens. O uso excessivo das redes sociais, ela apresenta sim alteração no comportamento, né? Principalmente das crianças. Por quê? Uma das coisas que influenciam muito é que quando a gente está, né, no momento da nossa infância, né, as crianças elas estão na infância, elas precisam desenvolver a criatividade, precisam desenvolver o dom de criar, de brincar. Então, por mais que isso possa parecer bobeira, o brincar da criança, ele é o pré-verbal, ele traz a imaginação da criança, ele traz o potencial de criatividade, de criar. é, com isso também, né? Ela tem um tempo ocioso, que é o que acontecia antigamente, né? Na década de 90 e no início, né? Do século XXI, onde não tinha ainda esse uso excessivo, né? Que foi um boom da tecnologia. Então, a criança hoje em dia, por conhecimento empírico, eu vejo que ela já não consegue mais ter a criatividade para brincar sozinha, ter a criatividade com um brinquedo, até mesmo aqueles, né, que estão na fase da leitura, não conseguem mais ver diversão em nada. Muitos pais falam, nossa, meu filho ele não quer sair, meu filho ele não quer brincar, porque é um vício mesmo. A criança e o adolescente ele vai preferir qualquer coisa, é, ele vai preferir, né, deixar de fazer qualquer coisa para poder estar ali naquele mundo de fantasia, porque é um mundo de fantasia, né? E os impactos que isso pode causar ao longo prazo seria ansiedade excessiva, transtornos de ansiedade, no sentido de que eu não consigo usar o meu tempo ósseo, eu não tenho contato com a minha própria imaginação. Cria-se fantasias a respeito da vida, de como que a vida é, porque é, a pessoa passa a não viver mais a própria vida e ficar ali nas redes sociais, que muitas vezes é uma mentira, é um mundo falso, é um mundo de ilusões. Então isso impacta na ansiedade, né? Impacta também nos transtornos que diz a respeito à interação social, né? Como o autismo. Não que isso vá causar o autismo, não. Não é que vá causar, mas muitas vezes a criança começa a apresentar sintomas do mesmo. Por quê? Ela já não consegue verbalizar com outras pessoas, ela se fecha. Tudo que ela vai conversar
a respeito daquilo que ela assiste ou joga dentro, né, das redes sociais. O contato dela com as pessoas passa a ser dentro daquilo dali, dentro daquele universo. E como elas não têm outra referência, né, a não ser essa, né, as crianças que ficam excessivamente, né, os adolescentes, eles não têm outra referência. Então isso causa nos transtornos de habilidades sociais. Além da perspectiva de um profissional da saúde, é importante analisarmos a visão dos pais. Entrevistamos um pai e avô que possui uma análise importante sobre o comportamento dos jovens utilizadores de redes sociais e telas digitais. É totalmente perceptível hoje a falta de concentração dos filhos nos estudos. As redes sociais, os jogos eletrônicos, online, eles são muito viciantes e acabam tomando muito tempo disponível das crianças. E na hora do estudo, difícil parar para começar os estudos. E quando começa os estudos, acho que a cabeça fica totalmente concentrada na volta para o computador ou para o celular para continuar com o que estava fazendo. Então é muito difícil para os pais hoje e é muito difícil para as crianças concentrarem. Então houve um avanço na informática, trouxe muitos benefícios, mas em contrapartida trouxe algumas dificuldades também. E o estudo acho que é uma das principais. A falta de concentração é muito grande. Do ponto de vista da interação social, eu acho que esse foi o ponto mais prejudicial de tudo com o avanço das redes sociais. As crianças hoje têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade de interação social entre família, entre amigos, vivem muito isoladas, têm dificuldade de comunicação total. Antigamente as crianças brincavam juntas e faziam tudo juntas. Hoje, com o isolamento, cada um na sua casa, cada um na sua tela, dificulta muito e eles não sabem nem como se comunicar. Acabam sabendo comunicar pela internet, mas não tem aquela facilidade de comunicação pessoal, né, nas suas interações sociais. Então, assim, para mim foi o fator que mais prejudicou foi as interações sociais das crianças. Por fim, entrevistamos uma profissional da educação, que traz um ponto de vista de um adulto fora da família que tem uma convivência quase diária com as crianças. Entrevistamos uma professora do Ensino Fundamental 1, e vamos ouvir sobre o comportamento dos alunos e a relação deles com a tecnologia. Eles demonstram muita agilidade, esperteza, entendem bastante dos recursos disponíveis. Os vocabulários estão bem diferentes, com algumas gírias, estão perdendo um pouco a noção do que pode e que não pode fazer, levando tudo muito na brincadeira, estão sem medo do que pode acontecer com o que é feito, agindo muito sem maldade, ou às vezes com algumas maldades, sim, e muitas brincadeiras gerando muito conflitos, necessitando o tempo todo da intervenção do professor para que não gere uma confusão maior. Muita falta de socialização, principalmente no período de pandemia, eles perderam a socialização, falta de coordenação motora, equilíbrio, eles estão perdendo muita empatia pelo outro, magoando uns aos outros com palavras desagradáveis. O tempo todo o professor precisa ficar atento sobre o que acontece dentro de sala de aula, porque eles começam a fazer muito escondido e quando vai relatar para o professor ou para o pai, eles relatam da forma que é favorável para eles. Elas estão ficando mais depressivas, estressadas, com insônia, o cérebro fica muito agitado com esse uso desenfreado da tecnologia. Como podemos perceber nas entrevistas realizadas, a exposição das novas gerações à tecnologia e redes sociais é cada vez mais comum em diversas famílias, desde a infância até a adolescência.
Conforme dados obtidos em pesquisa desenvolvida na Clínica de Educação para a Saúde no município de Guaraí com 52 famílias que tinham crianças de 0 a 12 anos, revelam que 100% da amostra faz uso de aparelhos eletrônicos, sendo que 50% das crianças tiveram primeiro contato de 8 a 12 meses e 15% delas de 1 a 5 meses. Relata ainda que em 79% delas a criança fez seu primeiro contato antes dos 12 meses de vida. Segundo especialistas, o uso constante de aparelhos eletrônicos em crianças podem ocasionar atrasos no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, atrasos sociais e descontrole emocional, além de comportamentos agressivos, ansiosos e alteração do sono. Além dos malefícios trazidos à infância, o excesso do uso de telas digitais pode levar a prejuízos na adolescência e na vida adulta. Obesidade, isolamento familiar, déficit na visão, dores nas costas, hiperatividade, dificuldade de foco e aprendizagem e também o favorecimento a vícios de drogas e álcool, são apenas alguns dos problemas mais desencadeados a longo prazo pelo uso exagerado dos aparelhos eletrônicos. Enquanto a utilização constante de redes sociais podem trazer diversas consequências como a necessidade de validação, comparação excessiva com outras pessoas na rede, baixa autoestima, insatisfação pessoal, depressão ou hiperatividade e, inclusive, a falta de afeto. A tecnologia está cada vez mais acessível e presente na nossa vida. Temos desde de celulares portáteis de fácil uso a aparelhos de múltiplas telas conectados a todo mundo através da internet, e os efeitos desse progresso tecnológico podem ser passados da pior forma diretamente para as futuras gerações.